Olá, pessoal. Você que está aí da sua casa, estamos aqui inaugurando hoje o podcast Pode Acreditar, né? Estamos com uma visita aqui ilustre. Nós fomos contemplados, eu falo por Deus, né? Deus que prepara todas as coisas, né? Isso, César. Amém. Nós fomos contemplados hoje com a presença do deputado federal, Capitão Alden, que está aqui conosco. E é um prazer inaugurar esse podcast com o senhor, deputado. E aí eu conheço pouco do deputado federal Capitão Alden. Eu quero aproveitar essa oportunidade para que as pessoas que estão em casa aí também possam também conhecer um pouco mais. Bom, primeiramente agradecer o convite a participar da inauguração desse podcast. Pode acreditar que temos aqui as melhores das boas intenções para levar você informação de credibilidade, não apenas e tão somente a respeito da política nacional, mas a política estadual e a política local, que é muito importante. Então, meu nome é Alden José Lázaro da Silva, tenho 45 anos, nasci em Salvador, na Bahia, no dia 19 de abril, dia do Exército Brasileiro, dia do Índio Brasileiro também. Fui, graças a Deus, depois de muito estudo, fui aprovado no curso de formação de oficiais da Polícia Militar no ano de 2002, dia 18 de fevereiro de 2002, foi quando eu ingressei na Polícia Militar. Após 4 anos do curso de formação de oficiais, saí como primeiro tenente, fui trabalhar em Jequié, no 19º Batalhão, foi minha primeira unidade policial. Depois de Jequié, fui para Salvador, retornei a Salvador, onde servi o esquadrão de motociclistas Águia, depois batalhão de eventos, especializado em policiamento em eventos, trabalhei em outras unidades administrativas. Quando em 2013 tive a oportunidade de viajar a Brasília a serviço, acompanhar um projeto de emenda à Constituição chamada PEC 300, e tratava de nivelar o salário das polícias do Brasil inteiro, né? À época o melhor salário era o de Brasília, então todos almejavam que os salários fossem estabelecidos como teto constitucional, aquele de Brasília. Então eu fui lá participar do movimento, junto com todos os policiais do Brasil, e nessa oportunidade conheci o Jair Messias Bolsonaro, à época deputado federal, onde eu estive no seu gabinete, tirei uma foto, na época, em frente ao gabinete dele, e estava fardado como capitão da PM, e por ter postado essa foto, tomei 15 dias de cilindró, quando eu voltei para o meu estado, e começou ali uma amizade. Ainda que não tivesse ali uma intimidade com então Jair Messias Bolsonaro, mas eu comecei a conhecer o seu trabalho, comecei a conhecer um pouco mais a sua história, dos seus vídeos que viralizavam no Brasil afora. Foi o momento do Fora Dilma, onde eu efetivamente comecei a participar de militância de rua. Não era afiliado, nunca pensei em me filiar, nunca pensei sequer em estar dentro do universo político, era como cidadão protestando, pedindo lá Fora Dilma. E aí participei das minhas redes sociais. Eu já tinha uma rede social forte na época. Não sei se você lembra aqueles episódios do Polícia 24 Horas, onde policiais do Brasil inteiro narravam, descreviam suas experiências policiais. E eu fui o primeiro a inaugurar aqui o Polícia 24 Horas, mostrando a rotina da Polícia Militar. À época eu mostrava os cursos de formação, que eu era instrutor de direção veicular, e aí mostrou cena de perseguição, aquela coisa toda. Eu tinha, à época, acesso ao Facebook, tinha mais de 20 milhões de engajamento mensal. Essa rede caiu, depois de muita postagem polêmica, terminou derrubando a rede, nunca mais voltei. E aí, nesse período, eu entrei na política, propriamente dita, saindo candidato em 2016 para vereador de Salvador. Tive, na época, 947 votos, muito aquém do que a mídia esperava, a imprensa especulava que eu seria estourado de votos, o que mostra e que faz com que a gente aprenda. Curtida, like, não é voto. Você tem que converter aquelas pessoas das redes sociais para voto. Então a gente fez um planejamento estratégico equivocado, errado. Eu era instrutor de trânsito do Detran, ministrava aula todos os anos para mais de 5 mil alunos e não tinha banco de dados. Muita gente não sabia sequer que eu tinha saído candidato a vereador. Então é importante você estar
utilizando as redes sociais, mas você precisa extrair contatos, você precisa manter contato com essas pessoas, trazer do mundo virtual para o mundo real, marcar encontros, marcar reuniões, consolidar, olho no olho, cara a cara, olha, estamos aqui. Então isso é importante no engajamento. Então aprendi isso, eu tinha desistido da minha vida política e decepcionado, acreditei inclusive que somente poderia chegar a cargos altos quem fosse filho de político, né? Quem tivesse dinheiro, bala na agulha para poder investir. Fiquei numa depressão terrível, voltei para as atividades policiais, mas aí mais uma vez, e aí ressurge Jair Messias Bolsonaro com todo o seu programa. Até então, à época, se apresentou como candidato, pré-candidato à presidência da República, e aí eu comecei, junto com os malucos, botar camisa. Eu comprei uma máquina de fazer sandália, prensa, né? Fazia camisa, vendia estampa de camisa, né? Mandava pro Brasil todo. Pouca gente tinha material de Bolsonaro, adesivo. Então, todo esse material ia vendendo e arrecadando dinheiro. E aí pagava minhas viagens, custo de combustível, os hotéis que a gente ficava com 6 homens no mesmo quarto, dividindo lá o quarto de hotel para poder pagar as contas. E comia marmita. Uma experiência muito bacana. E aí, graças a Deus, fui eleito com 39 mil votos, gastando apenas 80 mil reais. 80 mil com o valor do carro, financiado. Mas a grande fórmula do sucesso foi essa. Engajar o povo virtual com o real, marcar encontros com aquela galera, fazer agendamentos nos interiores, levar camisas. O pessoal gosta muito de camisa, adesivo. Então, esses adesivos é tipo uma isca. As pessoas querem adesivo. Eu já tô querendo aqui os meus adesivos. Eu, por exemplo, gastei mais adesivo com Flávio, agora foi Flávio, né? Mas na época Bolsonaro. E as pessoas só queriam saber de Bolsonaro. Então, quem estava ali defendendo Bolsonaro terminava indo por tabela, né? Como sendo o escolhido. Já que defendia Bolsonaro, então eu vou defender também. Só que então, eu acho que parte dessa estratégia é você fazer campanha para o presidente. Eu pouco falava de mim. As pessoas já sabiam meu histórico como capitão, denunciava um monte de coisa errada na época, usava as redes para falar sobre política, criticava na época o governo federal, governo do estado. Então, as pessoas já tinham uma noção como é que eu atuava, como é que eu fazia o meu trabalho, qual era o que esperava da minha atuação como político. E aí fui votado, 39 mil votos, dos 417 municípios, fui votado em 415 municípios baianos. Como eu falei, 80 mil reais foi o gasto que eu tive com material de campanha. Fiz um excelente trabalho como deputado estadual. Fui o primeiro parlamentar na história da Bahia a ter o mandato suspenso por 30 dias. Não porque roubei, não porque fiz rachadinha, não porque entrei nas páginas policiais denunciando qualquer coisa a meu respeito, não. Porque durante a pandemia eu fui o parlamentar mais atuante. Pode perguntar para Paulo Câmara. Durante o meu mandato como estadual, a parte da imprensa me chamava o deputado barulhento. Sim. Porque de fato eu fazia muito barulho. Mas não era barulho para não ter ação prática. Eu fui o único parlamentar que fiscalizei todos os hospitais de campanha na pandemia. Derrubei vários contratos superfaturados, hospitais de campanha, superfaturamento. Denunciei a compra dos respiradores do Consórcio Nordeste. Eu fui o primeiro parlamentar do Brasil a denunciar o Consórcio Nordeste. Então, anulamos aí mais de 160 milhões em contratos com o Consórcio Nordeste. Então foi por tudo isso. Eles aproveitaram a fala minha, que foi descontextualizada, e aí quase que me caçavam. Fui suspenso 30 dias. O pessoal achou que eu ia ficar quieto. E várias pessoas do governo, rapaz, fique quieto. Na sua, não sei o quê, nada. Quando eu voltei, primeiro dia do mandato, fui para Natal, onde estava ocorrendo a CPI do Consórcio Nordeste. Um deputado de lá conseguiu instalar a CPI para o escândalo dos respiradores, que lá também comprou respiradores, né? Foi o mesmo contrato. Foram 9 estados do Nordeste que fizeram compras com esses recursos. E aí, denunciei, imprensa, Paulo Câmara foi até comigo. Ele, Sandro Regis, pegamos um avião, fomos lá para Natal, participamos das oitivas da CPI. E no mesmo ano que eu fui suspenso, no mesmo ano, eu ganhei o prêmio Deputado de Destaque do Ano, naquele ano.
onde toda a imprensa especializada, baiana, indicam ali os deputados que mais atuam na Assembleia Legislativa. E aí, de posse de todo esse know-how, todo esse trabalho, fui alçado a deputado federal, onde hoje estou há 3 anos como deputado federal, com 96 mil votos, quase 96 mil votos, 95.800 alguma coisa. Dessa vez em todos os municípios, eu fui votado, 417 municípios, apenas 6 deputados na Bahia conseguiu esse feito, de ser votado em todos os municípios. Hoje estou vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados, liderando 151 deputados federais de oposição ao governo Lula, Partido Novo, PP, PSD, os que estão na base, né, de oposição. Estou hoje vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, assumi recentemente, e segundo mídia especializada, dos 513 deputados federais, estou entre os 100 mais bem avaliados do Brasil. De 151 deputados federais do Nordeste, sou o segundo mais bem avaliado. E dos 39 baianos que estão na Câmara, sou o segundo mais bem avaliado. Então esse é o resumo rápido e objetivo do nosso trabalho, da nossa atuação. Nós já encaminhamos mais de 72 milhões de reais em emendas parlamentares, metade disso só para a saúde em vários municípios, e a outra metade, segurança pública, comprando carro blindado, viaturas operacionais, viaturas descaracterizadas, pagamento de emendas para a agricultura familiar, piscicultura, poço artesiano. Então eu tenho investido muito, não somente na área da segurança, porque as pessoas pensam, capitão só vai investir na segurança. É um forte meu, é um filão que eu invisto pesado nisso, mas eu também faço, principalmente para apoiar lideranças do nosso interior que precisam também mostrar trabalho, consolidar o seu trabalho, e isso é importante na política. Muito bem, capitão. Para lhe parabenizar aí pelo seu trabalho. Agora, hoje está sendo um dia importante para uma pessoa que está aqui do nosso lado, né? Do seu lado e na minha frente. Está comemorando o aniversário dele hoje, foi dia 11, né? E aí Deus lhe abençoou com toda essa festa e com a presença aqui também do deputado federal, capitão Alden. E nós queremos também conhecer um pouquinho aí da história de César Sales, já bastante conhecida aqui na nossa cidade de Ubatã. E eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar com o meu deputado federal, capitão Alden. Agradecer aqui o espaço do podcast Pode Acreditar, inaugurado pelo nosso deputado federal. Que prazer, que honra, né? E dizer assim, participo de política desde 2008, foi a minha primeira eleição, consegui ter uma boa votação, fui eleito pela primeira vez, que não é fácil na cidade interior, 2 vezes, vereador, fui presidente da Câmara também, aqui em Ubatã, na cidade. Disputei a última eleição agora como prefeito, queria muito sair pelo PL, mas teve umas controvérsias do partido, não foi tempo hábil, acabei saindo pelo republicano, mas o meu coração sempre pedia PL. Mas a correria do deputado eu até entendi, mas também eu sabia que era uma eleição muito difícil e não era o meu momento. E é fácil as pessoas de Ubatã me conhecer. Todo mundo conhece minha família, todo mundo conhece. Nasci e me criei aqui nessa cidade, uma cidade que eu tenho todo o amor. E esse povo daqui me conhece de apelido e tudo, e a gente conhece assim. Eu falo direto, em Ubatã, a gente não tem amigos, a gente tem irmãos, porque é tão próximo, a proximidade, como você pode ver aí no nosso aniversário. E agradecer também a Deus pelos 54 anos e dizer assim, falar de capitão Alden não é difícil, muito fácil. Agora, nas minhas palavras ali embaixo, no aniversário, meu filho, a gente tem que ficar atento, né, para as coisas que, não é porque é mais novo que a gente, falava muito de Alden, mas eu aprendi a amar a direita. Se você ama a família, se você ama a sua cidade, se você ama o Cristo, o Evangelho, rapaz, você tem que ser direita. O cara que vai dizer, eu sou de esquerda e sou cristão, meu irmão, eu sinto muito de dizer, você não é. Então, assim, hoje eu tenho admiração pela pessoa de Alden, porque não é só o deputado que é carismático. Chegou aqui, a primeira vez que eu estive próximo dele, fiquei fã seu, cara. Conhecer de perto é melhor ainda. Eu só falava por telefone, às vezes abusava ele, a chamada de vídeo, que tem eleitor dele aqui. Teve 131 votos. Se Deus quiser, vamos pedir aos nossos amigos, com toda a humildade, que a gente não é dono de voto. Ninguém é dono de voto. Mas o conhecimento
e falar da pessoa não é difícil. Tem um deputado que trabalha não só pela Bahia, mas pelo Brasil, e faz esse trabalho hoje, que hoje a Bahia vive um período de inconstância, de segurança. O cidadão hoje não anda mais tranquilo com a situação de nossa Bahia, né? Tem índices de segurança terríveis, de educação, tudo isso. Esse governo que já está há 20 anos, que já não vale a pena mais votar. A gente tem que mudar. E Alden vem mostrando isso, tanto nas redes sociais, como a gente vê no plenário lá da Câmara dos Deputados. Então eu e minha família abraçamos esse projeto dele, que é por longo tempo. E eu até falei, Alden, para uma pessoa que eu ainda estou sonhando ver você governador da Bahia. Eu falei, rapaz, ele é capitão, Alden é deputado federal, se destaca bastante pelo trabalho, né? Porque trabalha mesmo, ele se preocupa, ele, rapaz, até se usa, eu ligo, me atende. Eu acho maravilhado isso. O cara, deputado federal, não atende. Eu já ajudei vários deputados federais. Eu ligo, não, o assessor vai falar com tu. Alden atende. Eu sei que eu não devo ligar toda hora, porque também o cara correria. Não vai. Mas Alden me conquistou através disso, e dessa sinceridade, dessa humildade. E eu sei, Vini, que eu vou pedir, começando por casa, né, por minha família, para a gente trabalhar bastante para que você tenha uma votação muito expressiva em Ubatã, Alden. Eu estou muito feliz de participar desse grupo. Ubatã hoje da direita de Ubatã, do PL, está com essa turma. Muito feliz em você também estar inaugurando esse podcast aqui, que é um projeto nosso, porque é um espaço que vai estar aberto para os pastores, para a política, para os empresários. Esse espaço aqui é um espaço que o povo precisa estar acompanhando. O que acontece, não só no Brasil, na Bahia, mas também no nosso município. Então, eu sou um humilde empresário que trabalho na minha cidade, gero emprego, antes de gerar renda para a cidade, e não saio da política. Pensei até em sair, mas o defeito dos bons é ficar de braço cruzado. E tem alguns amigos que me incentivam a continuar nessa luta, e a gente não pode cruzar os braços. E uma forma disso é abraçar uma campanha de um cara que realmente merece, pelo trabalho que faz, que ele dá testemunho do que ele faz. Aí, Capitão, eu vi que você foi o único deputado federal a assinar a CPI do Banco Master. Explica um pouquinho pra gente aí, para as pessoas que estão em casa. Pois essa questão. A gente, infelizmente, fica escandalizado com notícias diárias. Todo momento eu abro aqui o Instagram e outras redes sociais e vemos a mesma coisa. Até o momento, apenas um celular foi extraído, informações do Vorcaro. Há ainda outros 5 celulares dele e mais 1 ou 2 do Guga Lima, que é, inclusive, mentor intelectual, juntamente com essa quadrilha do Estado, que operou que era de sexta, aqui na Bahia. Hoje não existe um servidor público que não reclame de descontos indevidos, de parcelas que nunca acabam de pagar, pessoas que pediram empréstimo, realmente solicitaram esse empréstimo, mas que nunca vê o fim. Nunca acaba, você nunca sabe quanto falta, quantas parcelas, quais os juros, e vira um ciclo vicioso, um monte de policial contra-cheque todo bananado por conta desse escândalo. Eu fui vítima, era de sexta, quando eu era tenente padrão Águia, onde apareceu lá um empréstimo que eu nunca solicitei, e a coisa é tão bem arquitetada e junto com o governo do estado, os funcionários recebem cartões de crédito na sua residência, sem ter solicitado. Voltando aqui, capitão, para mais uma pergunta, eu percebi que um dos seus últimos vídeos que você postou lá na rede social foi chamando a atenção para as eleições presidenciais desse ano, e o senhor destacou a questão da Bahia, ainda deu estimativas de votos lá, né, que parece que a Bahia teve uma votação superior à quantidade de votos que o presidente Lula foi eleito. Perfeito. Não é isso? Isso. Nós tivemos um cenário muito triste para a direita. Dos 417 municípios da Bahia, 415 deram mais votos a Lula do que para Bolsonaro. Lula venceu na Bahia com mais de 6 milhões de votos. Bolsonaro apenas 2,3 milhões de votos. Só para você ter uma ideia da importância da Bahia no cenário eleitoral presidencial,
A diferença de Bolsonaro e Lula no Brasil foi de 2,1 milhão de votos. 2,1 milhão de votos no Brasil. Isso. Ou seja, só a Bahia deu 6 milhões de votos para Bolsonaro, 3,8 milhões a mais. Ou seja, tudo que Lula perdeu em São Paulo, Rio, Minas, Goiás, que são estados fortes, mais centro à direita, Lula recuperou aqui, na Bahia. Então não duvidem que essa vinda insistente de Lula na Bahia, várias vezes seguidas, é porque ele sabe que está perdendo voto para Flávio em São Paulo, Rio, Minas, tem perdido votos em várias regiões, inclusive no Nordeste, e na Bahia ele espera, pelo retrato de terra arrasada que nós vivemos, tentar, a partir daqui, reverter o quadro e talvez obter a vitória somente com a Bahia. Então, imagine, qual é o cenário? Mais da metade da população baiana, somos 14 milhões de habitantes, mais da metade vive na extrema miséria, na extrema pobreza. Não sei o que estou dizendo, IBGE, mais da metade da população vive na extrema pobreza. Mais da metade da população baiana, quase 70%, não tem rede de esgoto, não tem saneamento básico. Mais da metade da população baiana vive e depende de Bolsa Família ou qualquer outro benefício social. Na Bahia tem mais gente recebendo Bolsa Família do que carteira assinada. Ou seja, é esse cenário de terra arrasada que não tem educação. A Bahia lidera todos os índices negativos relacionados à educação. É o estado que tem maior número de analfabetos. É o estado que crianças mais tem evasão escolar de crianças que deixam a escola, deixam de frequentar a escola. A Bahia lidera. A Bahia lidera os casos de homicídios no Brasil. 10 anos consecutivos, o mais violento do Brasil. Em quase 20 anos, mais de 100 mil assassinatos. Bahia lidera os casos de desemprego. Quer dizer, todos os índices negativos a Bahia lidera. E aí você ainda tem dúvida do porquê que Lula lidera na Bahia? Claro, porque a maioria não tem entendimento do que é política, do que é política pública. Depende, vive de Bolsa Família. E digo e repito, não somos contra a Bolsa Família. Não vamos brigar aqui para tirar o sustento e a Bolsa Família das pessoas. Pelo contrário, Bolsonaro, quando estava no governo, no poder, olha o que ele fez. Olha a diferença de mentalidade de um governo de direita e um governo de esquerda. Hoje, quem recebe Bolsa Família, se receber ali uma proposta sua para trabalhar na sua empresa, com carteira assinada, ele não quer. Porque se for para lá, perde benefício. Com Bolsonaro, não. Você podia receber Bolsa Família, Bolsa Aluno, Bolsa não sei o quê, Bolsa Esporte, todos os benefícios que você eventualmente recebesse na família, se fosse contratado por qualquer empresário, manteria os benefícios por 2 anos. E, deputado, eu vejo o PT, Lula, ele tem um discurso que ele tenta esconder, mas quanto pior o cenário, é melhor para ele. Exato. Porque ele quer deixar realmente o baiano na dependência dele. Exato. Na escravidão. Na escravidão. E essa dependência faz com que o povo mais sem informação acaba enxergando aquele porto seguro que não é um porto seguro. Na verdade, passando o tempo e esse cidadão a cada dia entrando no estado de pobreza que, como a gente vê nos outros países, Cuba, Venezuela, tem um retrato disso aí. Exato. E aí temos um dilema agora. Então a esquerda é tão maléfica, tão... Enfim, falta adjetivos aqui, que está empurrando vários projetos ditos populistas. Dentre eles, agora vai vir aí a escala 6x1, o fim da escala 6x1. Então, todos os políticos, na véspera de eleição, estão dizendo: olha, eu concordo com a escala 6x1. Ninguém vai votar contra. Porque uma pauta dessa, política, né? Todo mundo quer mais tempo com a família. Todo mundo quer mais tempo pro lazer. Quem que vai ser contra a pauta dessa? E é mais um projeto de compra de voto. Pronto. E não tem só isso, não. O que eu defendo? Eu, Capitão Aldo, o que eu defendo? Sou a favor, sim, que todo trabalhador tenha condições de ter mais tempo com sua família. Que você tenha mais tempo de lazer, que você possa trabalhar menos, ter
cuidar da sua saúde mental, conviver mais com a família, ok. Mas como é que você vai falar em redução de jornada de trabalho quando mais da metade do Brasil sequer tem emprego? E detalhe, eu quero reduzir a jornada de trabalho mantendo os salários. Quem vai pagar essa conta? O empresário já tem tantas dificuldades. Esse empresário, por exemplo, olha a diferença. Tudo bem, vamos reduzir a carga horária? Ok. Mas você vai ter que pagar energia, vai ter que pagar água, vai ter que pagar aluguel, vai ter que pagar os benefícios sociais do trabalhador, 13º salário, uma série de outras questões relacionadas ao trabalho. Você paga o ISS na prefeitura, você paga uma série de taxas. Aí o governo federal diz, vou reduzir a carga horária, mas você vai continuar pagando o mesmo valor que você paga hoje. É isso mesmo. Sem redução de energia, sem redução de impostos, nada. Tudo nas costas dele. E aí o governo de esquerda faz isso. Pinta o empregador, o inimigo do povo. Ele é inimigo do povo. Ele tem dinheiro. Ele tem que te bancar mesmo. Ele ganha muito. Ele é capitalista. Então, esse discurso populista é muito perigoso. Então, aí estava um deputado lá semana passada, eu debati lá na Comissão de Previdência, e aí ele falou, não, temos que discutir a redução da escala de trabalho, e eles querem propor a escala 4x3. Igual à Europa. Alguns países na Europa, a escala é 4x3. Aí a pergunta, eu tenho estradas boas que fazem com que você consiga chegar no horário do trabalho? Não. Ele que é empregado, que é empregador, vai mandar mercadorias, vai mandar produtos, né? Ele pega uma estrada toda esburacada, o caminhão não consegue chegar no horário, no destino. Quando chega lá, chega todo surrupiado, pneu careca, fura pneu, quebra a suspensão do carro, do caminhão. Você tem que pagar seguro, caso a mercadoria seja roubada, porque hoje a Bahia é uma das estradas mais perigosas do Brasil, é onde tem mais risco de ser carga saqueada na Bahia. E aí os preços sobem. Por quê? Seguro, conserto de pneus, estrada esburacada. Então tudo isso aumenta o custo do empresário. Então ninguém está vendo isso. Então não adianta ter uma escala da Europa, uma redução da jornada na Europa, quando lá na Europa, cada um trabalhador individualmente, ele produz quanto? Ele entrega quanto? Hoje a maioria dos países na Europa, as empresas, as indústrias, é tudo manufaturado, é tudo na velocidade, você aumenta a produção. Eles competem com o mundo inteiro. Olha a China, um dos maiores produtores do mundo, e produz em escala industrial global. Então lá na China, eles têm um pensamento diferente. Não quer dizer que eles deixem de pensar na família, de trabalho, de lazer, mas eles entregam resultado para poder o trabalhador, o empregador, poder abater isso na sua conta. Então, é uma conversa populista. Eu não fico com medo de, eu vou defender aqui publicamente para não perder voto. Que se lasque. As pessoas que votaram em mim esperam que eu tenha este posicionamento. Defender o empreendedor, defender o empresário, defender o trabalhador, mas de forma justa, correta. E não fazer populismo para ganhar voto. Então, quem depende e quem espera de mim esse tipo de discurso, vai cair do cavalo. Capitão, eu tenho uma pergunta importante que a gente vem vivenciando isso aqui na nossa região, que é uma região cacaueira, né? Inclusive eu tenho um pai que é produtor e inclusive às vezes até ajudo ele. A gente viu essa redução brusca do cacau e quando a população foi para a rua, a gente viu que o governo tem como fazer alguma coisa. Tomou eu só acho que a segunda medida, só que ainda há ainda algum desacordo, né, que não atende de fato ao que a associação, se não me engano, que vem acompanhando, solicitou. O que é que o senhor pode trazer de clareza para a população de Ubatã e demais municípios aqui, que é uma região que depende muito do cacau, eu diria que até 80% a 90%, né? Exatamente. O que é que você pode trazer de clareza sobre esse assunto? Perfeito. Primeiro eu queria chamar a atenção de que todo esse problema, e a região sul, extremo sul e grande parte do país tem sofrido, ela é culpa exclusiva deste desgoverno. Com medidas que já vêm lá de trás e que vêm se intensificando a cada momento. E assim, vamos ser muito claros aqui, muito francamente. O governo que aí está é contra o empreendedor, é contra os fazendeiros, é contra aquele que empreende, que gera emprego. Ponto.
E por que vocês perguntam que essas medidas contra o cacau e contra diversos outros produtos estão sendo tomadas, que estão fazendo com que milhares de fazendeiros vão à falência, contraindo dívidas impagáveis, não tem subsídios para poder investir em manufaturamento, em máquina para você aumentar a produção, em equipamentos que possam eventualmente lidar melhor com chuva, com as intempéries da natureza. Por que eles não fazem nada disso? Por que ele não ajuda esse produtor com subsídios mais fortes? Porque ele quer que todo mundo vá para onde? Para a dependência do governo, recebendo Bolsa Família. Então é isso que eles querem. Vamos ser mais francos ainda? A Bahia hoje lidera o número de invasões à propriedade privada. Seja com falsos índios, sejam com os narcoterroristas do MST, que são narcoterroristas. Eu, inclusive, no ano retrasado, estive aqui na região, Prado, estive em Porto Seguro, estive aqui nessa região do Extremo Sul, visitando áreas de assentamento que foram ocupadas, invadidas pelo MST, liderados pelo senhor Valmir Assunção, deputado federal, com suporte do governo do estado. Hoje a Bahia é o único estado da federação que descumpre decisão judicial de reintegração de posse. Quando o juiz dá uma decisão para reintegrar aquela propriedade, ele vai para a Casa Militar do Governador, que é uma supersecretaria ligada ao governo do estado, onde faz a política do estado, e lá eles decidem se cumpre ou se não cumpre uma decisão judicial. Aí isso, reúne Polícia Militar, Ministério Público, Defensoria Pública, reúne lá a patotinha deles para dizer que vai discutir um caminho para evitar o conflito. Só que tudo não passa de teatro, fantasia. Eles empoderam os invasores, os criminosos. Tem gente do PCC, de facções criminosas envolvidos, se fantasiando de falso índio. Porque sabe que se for índio, não pode tocar. É só a Polícia Federal. Quando você vai para a Polícia Federal, como é que eu vou provar que é índio? Aí vai para a FUNAI. Aí a FUNAI não tem um cadastro, não tem controle, não tem o nome. Como é que vai? Vejam, eles criaram uma indústria, uma quadrilha para poder tirar a propriedade daquelas que produtivas, porque eles falam que estão invadindo terras improdutivas, mas é mentira. Então eles tocam o terror no entorno daquelas fazendas produtivas, o produtor fica com medo. Possam o cara vender o terreno, se não vender no preço que eles querem, eles aí invadem, porque diz a Constituição que áreas invadidas deverão ser pagas, indenizadas pelo governo federal. Então, por isso que eles invadem. Então, a questão do cacau, voltando à pergunta central, ele é um mecanismo, ele é vamos dizer assim, um conjunto de ações que vem sendo feitas com um único sentido: desmoralizar o produtor e enfraquecer o produtor. Então, veja, quando você abre as portas, como fizeram, de importar produtos da região da África, do continente africano, que não passa pela vigilância sanitária, que não passa por nenhum controle sanitário, trazendo pragas e a região de Ilhéus, infelizmente, tem experiência histórica da praga que teve ali, que matou plantações inteiras, que muitos produtores se mataram. Até hoje tem gente pagando dívidas desse período negro dessa região. Só abrindo um parênteses aí, capitão, é importante a gente destacar que se houve a suspensão inicial é porque tinha algum problema. Tá, mas a pergunta que não quer calar, tá, suspendeu. E aí? E os prejuízos gerados? E a médio e longo prazo, como é que vai ser isso? Então não é só a questão da suspensão desta importação, mas por que não se falar, aproveitar que está suspenso e dizer, vamos fortalecer a produção nacional para que não haja necessidade de importar? Mas o Brasil não tem condições de suprir, a Bahia não tem condições. Então, pronto, então vamos dar mais investimento, vamos dar subsídio, vamos permitir que ele contrate mais operários, mais máquina para cumprir, vamos incentivar a produção local. Mas não é esse o interesse. Ele não quer ver. Margaret Thatcher, ex-ministra britânica, disse: onde o comunismo passa, nem grama cresce. Então, esse é o objetivo sempre da esquerda. Por onde ele passa, deixar miséria, deixar morte, deixar, sabe? Ele quer democratizar
a miséria, a pobreza. Então, quando ele faz isso, é para que as pessoas não tenham opção de poder, com o seu suor, com o seu investimento, poder empreender, poder crescer. Então, eu estou acompanhando esse fato, desde a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, do MST, que eu fui um dos proponentes da visita da comissão aqui na Bahia. Fui eu que propus a vinda, e nós descobrimos verdadeiros escândalos de gente sendo ameaçada, torturada, gente morta, enfim, um mecanismo ali de opressão grande que o Brasil só ficou conhecendo porque eu trouxe aqui na Bahia. E outro detalhe importante, na terça-feira ou é na quarta, estou na dúvida, acho que é na quarta, o ministro da Agricultura vai estar, inclusive, na comissão de Segurança Pública, que ele foi convocado pelos parlamentares para poder explicar, juntamente com o Itamaraty, essa tal base chinesa aqui na Bahia. Então há grandes especulações sobre a presença de militares chineses, agentes de inteligência chineses no Brasil e na Bahia, especificamente, dando informações estratégicas sobre as nossas terras, os nossos mecanismos de defesa. Isso é perigosíssimo, isso sim fere a soberania nacional. E também para prestar contas a respeito dessas questões associadas aí à entrada de produtos internacionais, gerando a competitividade enorme. E o mais grave, meus amigos, a notícia que corre é que nesse continente africano todos conhecem qual é a realidade: pobreza extrema. Se a Bahia está do jeito que está, lá você eleve ao cubo. O que tem de notícia de crianças que são utilizadas como escravas no plantio, na colheita desses produtos que estão vindo para o Brasil. Então essas pessoas trabalham como escravas, geram riqueza para os seus produtores e vêm para cá com um preço muito menor. Não tem como competir com o preço brasileiro, em especial da Bahia, porque ele paga taxa, imposto, paga isso, paga energia, paga água, lá tudo pirata. Então não tem como você competir com o mercado clandestino desse, que além de trazer impurezas, pragas, doenças ali envolvidas no processo, quando vem para cá, gerando risco à saúde humana de quem vai consumir isso. E ainda você está sustentando. Mas isso é tipo do governo Lula. Veja que ele fala soberania, liberdade, independência, mas todo dia está reunido com o ditador. Fala em democracia, fala em golpe contra a democracia, mas é ele que está indo reunir com ditadores. Irã, defendendo o Irã, aí fala em defesa da mulher, defesa dos negros, defesa dos homossexuais, e se reúne com um monte de ditador que joga homossexual do alto do prédio, que tortura, joga pedra nas mulheres, e inclusive foi legalizada a tortura contra a mulher desde que não quebra os ossos. E aí a esquerda fica defendendo esse discurso, né? Então estamos com isso, ao importar esses produtos que há ali por trás, sangue, escravidão, tortura, opressão, estamos com isso, ao pagar esses produtos, ainda que mais baratos, sustentando a ditadura, sustentando o crime e a violência. Então, quem financia o tráfico, quem financia a situação de escravidão, está financiando sim o crime e a violência. A você que está aí da sua casa, eu creio que o Capitão Alden, né, conseguiu aí sanar as nossas dúvidas referente principalmente à questão do cacau, que é algo que tem atingido muitas famílias ubatenses, famílias que moram em Barra do Rocha, Piauí, Gonguji, né, e inclusive eu sou uma dessas famílias. E nós queremos agora te agradecer, fazer as considerações finais, capitão. Acredito que também o aniversariante da semana e a comemoração do dia também vai estar com essa oportunidade, e que Deus continue abençoando a tua vida, te dando sabedoria, te guardando, te dando discernimento para que você possa ser essa voz baiana, né, ativa, para que esses projetos também que Deus tem colocado no teu coração possam ser aprovados lá, que a gente sabe também, né, da luta que é, e que venha mais uma vitória agora em 2026, né? Graças a Deus. Então, agradecer o meu amigo, satisfação enorme estar aqui ao seu lado, ombreando essa guerra. Pode ter certeza que 2027 a gente vai comemorar essa vitória e vamos começar um trabalho intenso
para eleger esse homem aqui, prefeito desta cidade, porque merece ter um homem sério, correto, e temente a Deus, que realmente está ali focado no bem comum. Essa palavra é tão bacana. Não em conchavos ou propósitos político-partidários, mas no bem comum das pessoas, independente de quem vote, de quem faça. Eu acho que esse é o propósito vocacional da política, porque é vocação ser política. Então, eu acho que a nossa missão é essa, é fazer com que as pessoas se sintam melhor, aproveitem o que há de melhor do poder público para poder minimamente poder sobreviver e não depender tanto do Estado. Quanto mais o Estado se envolve na sua vida, pior. Nós temos que dar independência às pessoas. Engraçado que eu fui numa cidade chamada Inhambupe, na região ali de Dias Dávila, aquela região ali, é uma das águas minerais mais puras do mundo, mais limpas. É referência internacional em água, pureza. E nesta cidade em específico, Inhambupe, uma comunidade vivia há mais de 40 anos sem água. Todo mundo carregando água do balde, distâncias quilométricas. E quando me pediram para instalar esse poço artesiano na cidade, eu fiquei meio assim, eu não entendia muito bem o propósito, não entendia muito bem a finalidade desta ação social. Na minha cabeça, era um meio de você manter ali o povo escravo, se utilizar da miséria do povo para ganhar voto. Isso era a minha concepção. E aí, olha que eu atrasei essa entrega umas 3 ou 4 vezes. Eu fui junto com outro deputado estadual, né, Diego Castro, que nessa cidade tem uma parceria comigo. E aí, quando a gente conseguiu finalizar uma data e não teve jeito de adiar, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu vi o cenário realmente. Terra arrasada, de pessoas que chorando, poxa, agradecendo. Só que o bom do projeto não era apenas levar água ao poço artesiano. O projeto, ele instala o poço artesiano e lá a estrutura que é montada, painel solar, então não depende de bomba, de gasolina, de diesel, de energia, nada. Negócio top, bem estruturado, com energia solar funcionando 24 horas e num raio de 2 km indo, 2 km voltando, todas as casas daquele entorno recebiam água encanada em casa. Cano ia na sua casa, a infraestrutura. E aí, por que foi que eu mudei a minha mentalidade em adotar programas como esse? Porque nós defendemos a liberdade. O que a maioria dos vereadores, não todos, mas o que uma parte delas faz? Sabe quanto me custou essa obra? 180 mil reais. De emenda. O que é 180 mil reais para uma prefeitura? Quase nada. Nada. Por que não resolveu antes? Porque eles utilizam essa necessidade do povo básica para fazer o quê? Vamos pegar aqui um carro-pipa. De quem é o carro-pipa? Que tem contrato com a prefeitura. Isso. Quanto custa o aluguel do carro-pipa? Quanto custa a água? Quem é que está ganhando com esse sistema? E aí você gera ali um ciclo vicioso de pessoas que vão dizer assim, olha, toda semana o carro-pipa tá vindo. Olha, quem mandou foi o vereador tal, quem mandou foi o líder tal. E quando você vai com um poço artesiano, você quebra esse ciclo. É independência, é liberdade. E a água traz vida, traz mais saúde, você vai ter comida limpa, você vai ter mãos limpas, evita cólera, evita doenças. Olha a independência, a liberdade que você gera naquela população. Então, eu acredito e confio nesse tipo de política, que torna as pessoas livres e independentes do Estado. Você tem que depender o mínimo possível do Estado. E acabou. Então, eu acho que essa é a nossa linha de atuação, de trabalho. Eu invisto muito em piscicultura, agricultura familiar. Por quê? Você investe ali na piscicultura, você bota ali os alevíneos, tilápia, uma série de outros tipos de peixes, e ali você pode tirar pele, que serve para queimaduras, hospitais. Você pode, o que sobrar ali na comunidade, vender e gerar lucro, retorno para aquela comunidade. Olha, isso é independência, isso é gerar economia, isso é gerar renda. Enquanto que a grande maioria pensa o quê? Manter o povo escravo. Não dá liberdade, não dá independência. Então, esse é um pensamento do nosso aniversariante aqui, e eu tenho certeza que comigo e alinhado com o nosso pensamento, com a nossa atuação, ele vai promover mais ações como essa aqui na região.
porque o povo precisa de independência, de liberdade, de pessoas que queiram que eles saiam da escravidão, da dependência da Bolsa Família ou de qualquer outro programa social. Portanto, mais uma vez, meu amigo, parabéns, minha continência para você que nos acompanhou até o momento. Obrigado aí pelo espaço, todos os demais que estão aqui por trás aí dos bastidores, operando aí as máquinas. Como não apoiar quando a pessoa fala de liberdade para o povo que é aprisionado nessas situações como o deputado acabou de relatar. Essa é a maneira mais suja que alguns políticos fazem para se manter no poder dessa forma, mantendo aquele voto de cabresto com a miséria e com a dificuldade do povo. Então a minha honra e a minha gratidão de estar acompanhando meu líder político maior aqui, Capitão Alden, onde também vou votar em Flávio Bolsonaro, ACM Neto, por causa de você. E meu compromisso também com Paulo Câmara, que ele até citou aqui. Paulo Câmara está me devendo uma visita, mas dizendo aqui, meu líder maior, Capitão Alden, a federal, o que o meu e minha família admira. Quero agradecer ao podcast Pode Acreditar, esse espaço. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Pátria, família, e vamos para a luta. Isso aí. É isso aí, nós encerramos hoje mais um podcast. Você pode acompanhar a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no YouTube. Compartilhe, siga, ative o sininho que você vai receber muitos outros vídeos com vários outros temas, né? Nós estaremos aqui no Pode Acreditar. Um abraço, que Deus abençoe a sua vida. Isso aí.